E aí, bonitos e bonitas? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é a Prof. Vicky, prof de língua portuguesa, e o assunto de hoje é concordância verbal. Na aula passada, a gente falou sobre concordância nominal e concordância verbal é como uma continuidade, mas na verdade são matérias que estão super interligadas, tá bom? Então, vamos lá, que essa matéria é super importante. Tu vai fazer o vestibular da URGS, depois para tuas escritas futuras, escritas presentes, redação, artigos científicos, vai ser necessária. Essa é uma daquelas matérias, um daqueles conteúdos que vai ajudar você para a vida, tá? Então, assim, eu peço que vocês fiquem comigo e antes de continuar essa aula, aproveita, dá um like nesse vídeo, segue o nosso canal, segue a gente nas redes e vamos dar-lhe, porque, ó, conteúdo importante, conteúdo certeiro na prova. Vem comigo. Pois então, meus queridos, qual é a regra básica da concordância verbal, né? Na concordância nominal, eu falei para vocês que a regra básica, que o nosso protagonista é o substantivo, né? E que todas as outras classes gramaticais que estarão presentes nas orações vão estar sendo regidos pelo substantivo. Ou seja, essas outras classes gramaticais vão variar, né? Vão concordar com o substantivo em gênero e em número. Já na concordância verbal, não vai mais ser o substantivo o nosso protagonista. Na concordância verbal, a gente vai se basear a partir do sujeito da oração. Sim. Então, para a gente conseguir entender bem o conteúdo de concordância verbal, é fundamental que a gente entenda, que a gente compreenda os diferentes tipos de sujeito. Tranquilo? O verbo sempre vai ter que concordar com o sujeito em número e em pessoa. Beleza? A gente vai vendo isso tudo bem devagarinho, não fiquem nervosos que ainda tem muito slide pela frente, tá? Então, olha só, gente. O começo do começo, né, a pincelada básica dessa matéria, é a gente compreender a diferença entre um sujeito simples e um sujeito composto. E para isso eu trouxe esse meme de qualidade duvidável, né? Duvidosa, que apenas professores de língua portuguesa gostam, mas que é maravilhoso, né? Não, gente, um sujeito simples não é um cara bacana, simplão, de boas, e o sujeito composto não é aquele cara que está no posto de gasolina. Eu imagino que vocês devem pensar que eu tenho mais de 40 anos de idade, porque eu só faço piada de tio, né? Mas tudo bem. Vem comigo. Olha só, gente. O sujeito simples, o que ele é, afinal? São orações que têm apenas um núcleo. Como assim um núcleo? Ou seja, gente, tem apenas um sujeito, né? E esse nosso verbo dessas orações vai concordar a partir do núcleo que existe, que é apenas umzinho. Então, ele temos as frases, né? Cláudia ama esse filme. A família do meu amigo ama receber pessoas. Nós amamos sair à noite. Vocês perceberam que todas as frases têm apenas um núcleo, um sujeito? Na primeira é Cláudia, na segunda é família e na terceira frase nós temos nós. Aí vocês podem estar pensando, né? Ai, meu Deus, mas e quando é uma palavra no plural, por exemplo, nós, representa mais de uma pessoa, continua sendo sujeito simples? Sim, gente, continua sendo sujeito simples. Porque ser sujeito simples é a partir da quantidade de núcleos, tá? E não sobre plural e singular, ok? Aí a gente vai lá para o sujeito composto. Se o sujeito simples é sobre um núcleo, o sujeito composto vai ser sobre 2 ou mais núcleos. E aí o nosso verbo estará concordando com esses núcleos do sujeito, beleza? Então, vamos ali, né, para as frases que eu trouxe para vocês. Treinamos no mesmo time, tu e eu. Aí vocês devem estar pensando, ai, mas que esquisita essa frase. Sim, porque ela está invertida, né? Ao invés de eu colocar o tu e o eu lá para frente, né? Que normalmente é o local normal do sujeito, ele está deslocado lá para o fundo. E aí fica assim. Mas o tu e o eu continuam como o sujeito dessa frase. Portanto, o verbo terá que concordar com os dois, né? Então, eu e tu treinamos no mesmo time, ou treinamos no mesmo time, tu e eu, né? Ela e o marido gostam das mesmas coisas, né?
eles gostam das mesmas coisas, são dois sujeitos, beleza? O cristal e o diamante, dois sujeitos também, brilhavam muito. Perfeito, né? Entenderam qual que é a diferença, então, um sujeito simples, sujeito composto? Ó, importantíssimo que vocês compreendam essa diferença, porque é o comecinho de tudo, tá? Vamos lá. Trouxe para vocês já de cara uma questãozinha sobre concordância, né? Concordância na URGS. Bom, gente, vamos ver aqui esse enunciado e aí vocês já vão entender a relação, né? Olha só. Se a expressão os estudantes fosse substituída por um estudante, quantas alterações seriam necessárias para fins de concordância na passagem entre as linhas 23 e 26? Ó, gente, muito importante, né? A gente percebe já de cara uma coisa. Nós temos a expressão os estudantes e aí passa para um estudante. A gente percebe de cara que foi do singular, do plural para o singular, certo? Certo. Então, o que tem que acontecer? A gente tem que prestar atenção nos elementos que vão ser alterados em função dessa mudança, né? A mudança de número do plural para o singular, ok? Outra coisa que é importante, gente, é a gente prestar atenção, sempre prestar muita atenção no que o nosso enunciado está pedindo, né? O que ele está instruindo. No caso, ele está pedindo para a gente ver quais seriam as alterações necessárias que estarão nas linhas 23 e 26, né? Beleza? Ou seja, da linha 23 até a linha 26, tá bom? Então, isso é importante, porque às vezes a gente pode ir até só o ponto final, né? Só ir no primeiro período. E essa questão especificamente pede para ir até a linha 26. Então, ó, isso é importante, né? Vamos lá, então, ó, vou ler com vocês como estava a frase. Os estudantes tomaram conta dele. Improvisaram comícios na praça, carregando-o nos braços e fazendo discursar. Beleza, para aí, porque vai até a linha 26, ok? Até o ponto, né? Até o final da frase da linha 26. Aí nós temos que modificar, né? Vamos fazer a modificação. Então, os estudantes vai passar para um estudante, né? Então, a gente tem que primeiro, antes de tudo, tomar conta dos verbos que vão ser alterados em função disso, né? Então, vamos lá. Um estudante tomou conta dele, ó, mudou aquele verbo. Improvisou comícios na praça, carregando-o nos braços e fazendo-o discursar. Então, como vocês perceberam a partir da minha leitura, os verbos que foram modificados, né, as palavras que foram modificadas foram dois verbos apenas, o tomaram e o improvisaram, que passaram para tomou e improvisou, ok? Então, a resposta dessa pergunta é letra B, duas alterações apenas. Fácil, né, gente? É uma questão tranquila. Sim, é isso aí mesmo. E a URGS gosta desse tipo de questão. Às vezes ela vem mais complexa, claro, não podemos fingir que não. Mas eles também trazem muitas vezes questões bem tranquilas de fazer em relação à concordância. Então, vamos seguir. Vamos entrar, então, finalmente, né, como sempre, nos casos especiais, né? Com o sujeito simples, tá? Com aquele sujeito que vai ter apenas um núcleo. Vamos começar por uma coisa super importante, que é uma dúvida comum, tá? Que todo mundo tem e que vocês vão utilizar provavelmente aí na redação. Vai ser importante saber também, né? Quando a gente vai ter expressões partitivas, né? Ou como assim expressões partitivas? Expressões que mostram uma parte, né? Mostram um conjunto, mostram um agrupamento de coisas, beleza? E quando tiver essas expressões partitivas, mais um substantivo, mais um pronome, como é que vai ser essa alteração, né? Então, como expressões partitivas? Uma parte de, grande parte de, a maior parte de, grande número de, a maioria de, etc, etc, etc. Gente, muito fácil, muito tranquilo. Vocês podem concordar tanto com a expressão partitiva quanto com o restante da frase, tá? Como assim, professora? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês, ó. A maioria das pessoas não liga. Nesse caso, nessa primeira frase, eu estou concordando o não liga com a maioria, ok? Já na segunda frase, eu vou concordar com pessoas, beleza?
A maioria das pessoas não ligam, entenderam? Na primeira oração, eu ligo, não liga com a expressão partitiva maioria, tá? Enquanto que na segunda eu vou para pessoas, que está no plural. Então, o verbo no primeiro fica singular e no segundo fica no plural. O que acontece, né, gente? Vocês podem concordar das duas maneiras, não tem problema. São gramaticalmente corretas as duas. No entanto, concordar com a expressão partitiva, né, dar preferência, concordar com a maioria, a grande, né, e não com o restante, é mais bem aceito, geralmente, em provas mais formais, né? É uma variedade um pouco mais formal do que a outra maneira. Então, eu sugiro que vocês procurem sempre, né, concordar, então, com as expressões partitivas, principalmente aí para agradar, então, os corretores das provas, né, para garantir que não vai ter erros. Eu acho que é a melhor maneira de ficar bem tranquilo nessa prova, beleza? Vamos continuar, que tem mais coisa. Mais casos especiais, sujeitos simples. E porcentagem? Gente, para porcentagem eu trouxe nada mais, nada menos que Wesley Safadão. Sim, sim, sim. Por quê, gente? Porque agora a gente vai ver como é que a gente concorda sobre as porcentagens, né? Então, para isso, vou usar aquela frase clássica, né, de Wesley Safadão. Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. É de uma coisa maravilhosa, né? Eu amo. Gente, Wesley Safadão concordou corretamente o verbo de sua frase com a porcentagem. Parabéns. Sim. O que a gente tem que fazer, afinal, em casos de porcentagem? A gente tem que concordar com o número, com a parte numérica. É isso, gente, não tem segredo. Então, se vai ter um, né, a gente vai manter no singular, a partir disso vai para o plural. Aí eu inverti, né, a frase para vocês, né, inverti as porcentagens para vocês poderem ver como é que fica da outra maneira. Se a gente tivesse, então, o 99 lá no lugar do 1%, né? Tô namorando todo mundo, 1% anjo, perfeito, mas aqueles 99% são vagabundo, tá? É isso, gente, é isso, ok? Então, assim, dica da Vicky, né? Assim como a gente vai fazer isso com a questão numérica na porcentagem, nas expressões fracionárias, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai se basear no número inicial, né? Então, vem comigo por essa frase, ó. Apenas 1/3 dos alunos está ansioso, ó. 1/3 está ansioso, né? Está ansioso com a prova, pois na última avaliação, 2/3 ficaram com nota acima da média. Então, a gente vai ter o primeiro sujeito 1/3, né? E depois 2/3. E aí, o restante da oração vai concordar, então, com esse numeral inicial da expressão fracionária. Beleza? Tranquilíssimo, né? Ainda no sujeito simples. Quando a gente tiver substantivos coletivos, a gente vai fazer aquele rolezinho lá do começo da maioria. A gente vai concordar no singular. Não é porque esse substantivo ele representa uma quantidade maior do que um, que ele vai se tornar plural. Ele continua sendo um grupo, né? É uma unidade, ok? Então, mesmo que seja coletivo, se mantém no singular. O verbo mantém o número no singular. Isso é importantíssimo, tá? Então, olha aí. Durante o assalto, a quadrilha foi presa, né? Não é a quadrilha foram presa, não. A quadrilha foi presa. Já quando a gente vai para palavras, que seja na forma do plural e no sentido singular, a gente vai manter, então, a mesma lógica. Mas tem um pequeno detalhe nisso, tá? Quando a gente tiver a palavra sozinha, a gente mantém o singular. No entanto, se antes dessa palavra vier um determinante no plural, a gente vai obedecer o determinante, tá? Isso é super importante, tá? Então, férias é o período mais esperado do ano, né? Aí,
agora com uma expressão, né, com uma palavra determinante. Minhas, ó a palavra determinante. Minhas férias são o período mais esperado do ano. Então, a gente vai ter aqui, né, o plural, minhas, vai estar determinando férias, e aí o verbo, né, ser, estará concordando em número com o minhas. Diferente do férias é, né? Que aqui não tem nenhum determinante, então a gente mantém o nosso verbo no singular. Importante, viu? Importante, tá? Agora a gente vai para o sujeito composto, meus amores, né? Quando a gente tem mais de um núcleo do sujeito, tá? O sujeito composto, a gente vai concordar quando ele está pós-posto, né? Quando ele vai estar depois do verbo, ok? Quando a gente tiver o sujeito depois do verbo, que lá é o caso daquele eu e tu, tá? Ele vai concordar, né, em número com o verbo, ou o verbo pode concordar com o mais próximo. Beleza? Vamos ver as frases? Vamos. Ó, entraram em campo o juiz e os bandeirinhas, né? Então, assim, aqui a gente tem dois núcleos e o verbo ficou no plural concordando com os dois termos, tá? Ó, o verbo concorda no plural com os dois termos aos quais faz referência ou concorda apenas com o mais próximo, né? Já na segunda frase, entrou em campo o juiz e os bandeirinhas. A gente tem juiz no singular, né? É um juiz, então o entrou vai concordar aí em número com ele, né? E pessoa também, né? Ele entrou e não eles entraram, tá? São duas possibilidades, as duas estão corretas e aí fica a critério de vocês. Quando o sujeito está anteposto, né? Então, quando ele volta lá para a ordem natural da língua portuguesa, ele vai concordar com a totalidade, ok? Então, o juiz e os bandeirinhas entraram em campo. Dessa vez, a gente não vai fazer esse esquema que tem, né, no sujeito composto de concordar com o mais próximo. Não, 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 não. Ele vai concordar na totalidade, tá bom? Beleza? Perfeito? Perfeito. Vamos para os casos especiais ainda no sujeito composto, né? Quando a gente tiver sinônimos ou semelhantes, gente. Como assim sinônimos ou semelhantes? Duas palavras que basicamente estão dizendo aí a mesma coisa, mas elas vêm juntas para deixar o sentido mais forte, tá? Para deixar mais... para dar ênfase no sentido, tava esquecendo da palavra. Então, assim, ela vai poder ficar tanto no singular quanto no plural. Então, também vai ser uma decisão que vai ficar a critério de vocês. As duas maneiras estão corretas. Então, a gente vai ter, por exemplo, a alegria e a felicidade é indispensável. A alegria e a felicidade são indispensáveis. Vocês perceberam? A gente vai ter os mesmos, né? Os mesmos substantivos nas duas frases. E aí a gente vai mudar, então, do singular para o plural. Tanto faz, né? E como assim sinônimos ou semelhantes? Alegria e felicidade são palavras parecidas, sinônimas, que muitas vezes podem ser substituídas sem prejuízo do sentido da frase, né? Beleza? Bom, gente, agora a gente vai então para o segundo caso, né? Qual é o segundo caso especial dentro do sujeito composto? Quando vai ocorrer os núcleos que são ligados por ou por nem, beleza? Aí nós vamos ter duas maneiras, né, de fazer essa concordância, porque tem dois sentidos diferentes nessa história. É quando a frase vai ter o sentido de exclusão ou quando vai ter o sentido de inclusão. Quando a frase tiver um sentido de exclusão, o verbo dessa frase vai concordar com o núcleo mais próximo dele, ok? Vamos ver a frase para vocês compreenderem melhor. Ou o candidato do governo ou da oposição ganhará a eleição. Aí vocês podem ver o quê? Né? Nós temos o ou aqui, né, fazendo a concordância, né, ligando os núcleos, e o ganhará está aqui no singular e está concordando com a oposição. A oposição ganhará e não ganharão, né? Porque não pode, porque como assim exclusão? Porque ou é um ou é outro que vão ganhar, não os dois, entendeu? Então, se eu colocasse ganharão, daria a entender que seriam os dois. E aí não tem como, né? Então é exclusão, ou é um ou é outro. Mas às vezes não vai ser com sentido de exclusão, mas sim de inclusão.
Então, se está com o sentido de inclusão, a gente vai deixar no plural, porque vai incluir os dois, né? Eles não estão se excluindo, eles estão incluídos nessa história. Então, vamos ler, ó. Nem a viagem, nem a festa contribuíram para tornar minhas férias melhores. Compreenderam? Não é ou um ou outro, né? As duas coisas, né? As duas palavras, os dois núcleos dessa oração não contribuíram para melhorar as férias dessa pessoa. Então, é um sentido que os dois estão juntos, não é de exclusão. Por isso, o verbo ficará, então, no plural, contribuíram, né? Eles contribuíram. Vamos lá que tem mais. Gente, isso é super importante. Eu sempre vou trazer algumas coisas um pouquinho além, né, do conteúdo simplesmente gramatical, porque é importante a gente saber dessas coisas também. Muitas vezes a URGS faz umas perguntas mais interpretativas e eu quero que vocês estejam sempre preparados. Gente, o uso poético da não concordância. Isso tem a ver com o tal do preconceito linguístico também, né? Sobre a gente poder brincar com a língua, sobre não ter problema em não concordar sempre corretamente na fala quando a gente está falando no dia a dia, né? Certo, beleza? Isso aí a gente fala, por que eu estou falando isso, né? Por que tem a ver? Aí vocês vão dizer, porque a gente tem que respeitar a maneira das pessoas falarem. Sim, é exatamente por isso. E a gente também tem uma outra questão na brincadeira da língua, é que a língua é viva, e não tem como a gente limitar ela. Ela tem infinitas possibilidades, vocês compreendem isso? Então a língua é tão viva e tão infinita que a gente pode fazer brincadeiras com ela, que é o caso desses dois, né, desses dois textinhos que eu trouxe para vocês darem uma olhada. Então a gente vai ter o poema Indivisíveis do Mário Quintana. Vou ler com vocês, tá? O meu primeiro amor sentávamos numa pedra que havia num terreno baldio entre as nossas casas. Falávamos de coisas bobas, isto é, que a gente achava bobas, como qualquer troca de confidências entre crianças de 5 anos. Crianças. Gente, por que eu tô falando de concordância, né, verbal nesse poeminha do Mário Quintana? Porque, gente, ali na primeira oração, vocês vão ver que o Mário colocou. O Mário, meu melhor amigo, né? Fofíssimo. O Mário Quintana deixou o verbo no plural, né? Certo? Nós sentávamos. Enquanto que o nosso sujeito é singular, né? É o meu primeiro amor. Então deveria ser o meu primeiro amor sentava numa pedra e não sentávamos, né? Por que ele fez isso, será, gente? Qual que é, então, esse tal do uso poético da não concordância? É porque ele está falando de amor, né? Ele está falando de coisas que não se separam. Então, por mais que a palavra, por mais que a oração exigisse um verbo no singular, vai ser sempre eles dois, né? Então, vai ser sempre o amor dele mais ele, nunca só ela. Eles sempre juntos, tá? Então, por isso, ele coloca ali um detalhezinho bem sutil que faz toda a diferença para a gente compreender um pouco mais da poeticidade, né, desse poeminha tão bonitinho, tá? Agora vamos aqui, no caso, para baixo, né? Morreram Milor Fernandes. Estranho, né? Vamos ler ali embaixo. Outro dia, um jornal deu esse título ao obituário de Chico Anísio. Morreram Chico Anísio, sem fornecer o crédito devido a Carlos Drummond de Andrade sobre o falecimento de Cacilda Becker. Na época, Drummond tascou lá. Morreram Cacilda Becker, para genialmente indicar o desaparecimento da atriz e sua multiplicidade. O uso poético da concordância verbal errada, porém certíssima, de fato se aplica a Chico Anísio, inventor de mais de 200 personagens, e cabe também a Milor, humorista, escritor, dramaturgo, tradutor, frasista e etc. Gente, é usar uma concordância que não está correta, mas exatamente para isso, para brincar com a linguagem, para fazer o uso poético dela. Né? Então, Milor Fernandes era tão grande que ele não era nem só um, ele era muitos, ele representava muita coisa. Então, o que acontece? Faz essa brincadeirinha num verbo, faz toda a diferença. A gente muda totalmente o sentido, deixa um título que era para ser um título simples, por exemplo, morreu Milor Fernandes, deixar uma coisa poética, né?
E isso é lindo na língua. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá para o próximo slide. Mais uma questãozinha para vocês, tá? Então, ó, se a expressão toda uma cultura escolar, da linha 39 à linha 40, fosse substituída por culturas escolares, quantas outras palavras do período deveriam ser alteradas para fim de concordância? Aí eu coloquei aqui bem no meio, né? Preste atenção no enunciado! Sim, gente, presta atenção no enunciado, foi o que eu falei antes. Olha só que importante. A expressão está na linha 39 e 40, né? Aqui, toda uma cultura escolar. E aí a gente vai passar para o plural. Mas, aqui, o enunciado está pedindo que vocês analisem só as palavras do período. E o que compõe um período, né? Um período é composto por várias orações, por uma ou mais orações, e ele vai ser considerado do início, né, da letra maiúscula, até o final, no ponto final. Não é o parágrafo todo, entenderam? Então, quando chegou o primeiro ponto final, é onde vocês vão parar de pensar sobre a concordância, tá? Isso parece bobo para vocês? Talvez pareça, mas é uma dica importante, porque seria muito chato a gente cometer um errinho assim, às vezes de deslize, descuido, né? Então, quero que vocês sempre prestem atenção. Não esqueçam de prestar atenção. Lembrem de mim nessa hora falando, presta atenção no enunciado, tá bom? Então tá, ó, vou ler aqui para vocês. Considerando o grau de rejeição social das variedades ditas populares, parece que o que nos desafia é a construção de toda uma cultura escolar aberta à crítica da discriminação pela língua e preparada para combatê-la, o que pressupõe uma adequada compreensão da heterogeneidade linguística do país, sua história social e suas características atuais. Ponto. Acabou o período, tá? Ó, tenta fazer aí sozinho, tá? Que daí eu vou passar pro próximo slide que tem a resposta. Faz aí, pausa e faz. Foi? Foi? Então vamos lá. Fez então tua questão? Ó, seguinte. Então vamos mudar, né? Vamos mudar toda uma cultura escolar por culturas escolares. Considerando o grau de rejeição social das variedades ditas populares, parece que o que nos desafia é a construção de culturas escolares abertas à crítica da discriminação pela língua e preparadas para combatê-la, o que pressupõe uma adequada compreensão da heterogeneidade linguística do país, sua história social e suas características atuais. Sereníssimo, né? A gente foi andando e a gente percebeu que culturas escolares, no plural, vai pluralizar apenas outras duas palavras. Todo o restante não vai estar conectadas a essa expressão. Então, a gente vai ter também aí uma letra B, duas alterações apenas. Bueno, meus queridos e queridas, muito obrigada, né? Muito obrigada por essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, curte aqui o vídeo, comenta, que eu faço questão de responder vocês com toda a calma do mundo, tá? A próxima aula, como eu falei antes, vai ser então sobre tipos de sujeitos, que ela vai ter uma relação super, né, importante com a aula de hoje, tá? E com muitas outras coisas. Então, assim, se tu não viu o vídeo de concordância nominal, assiste esse vídeo, assiste agora, né? Revê esse vídeo de concordância verbal, se for alguma dúvida, e presta atenção, né? Coloca ali para receber as atualizações do nosso canal da Alternativa A, porque tipos de sujeito é um conteúdo que tu não pode perder, tá bom? Então, muito obrigada, não esquece de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal, segue a gente lá, o Alternativa A, no Instagram. Um beijo para vocês e bons estudos!